Você já se perguntou se está vivendo ou apenas passando os dias? Essa pergunta, embora simples, ecoa como um trovão dentro de nós. E não sou eu quem diz isso. Foi Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, quem escreveu: "A angústia é a vertigem da liberdade." E o que isso quer dizer? Quer dizer que ser livre, de verdade, não é leve. É um fardo. É uma responsabilidade. É ter que escolher todos os dias entre viver com autenticidade ou continuar atuando um papel que não te representa. Talvez, sem perceber, você esteja só sobrevivendo, acordando, comendo, trabalhando, dormindo, seguindo a mesma rota, as mesmas conversas, os mesmos pensamentos, com o celular na mão, o olhar perdido e o coração anestesiado. É como naquela cena de Matrix, quando Neo está diante da escolha entre a pílula azul e a vermelha. A azul o manteria no conforto da ilusão. A vermelha o levaria para a verdade, nua, crua e libertadora. E aí eu te pergunto, você tem escolhido a pílula azul todos os dias, mesmo sabendo que está se apagando por dentro? Jean-Paul Sartre dizia: "O homem está condenado a ser livre." Condenado porque não tem desculpas. Não importa se teve uma infância difícil, se o mundo está caótico, se ninguém te entende. Você ainda precisa escolher. Você ainda precisa agir. E isso dói. Dói porque a liberdade vem junto com a responsabilidade. Dói porque não dá mais para culpar o sistema, os pais, o destino. Você está onde está hoje, pelas escolhas que fez e, principalmente, pelas escolhas que não fez. Quantas oportunidades você deixou passar por medo? Quantas vezes disse sim quando seu coração gritava não? Quantas vezes ficou quando tudo em você queria ir embora? É como na história de Shinji, em Neon Genesis Evangelion. Um garoto que não queria pilotar o robô, que não se achava digno, que queria apenas fugir, mas que foi forçado a encarar o peso de existir, de ser alguém num mundo em ruínas, de suportar o fardo de estar vivo. Shinji representa muitos de nós, aqueles que estão cansados de fingir força, mas que ainda assim continuam indo, continuam tentando encontrar um sentido, mesmo sem saber se ele realmente existe. E aqui entra o cerne do existencialismo. A vida não vem com um significado. Ela é vazia no começo, mas ela pode ser preenchida por você, pelas suas ações, pelas suas escolhas, pelos valores que decide viver, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque algo em você já acordou. E se acordou, não dá mais para voltar a dormir. Aquela rotina automática que antes parecia suportável, agora parece insuportável. Aquelas conversas rasas que antes bastavam, agora te sufocam. Aquele emprego estável que antes te dava segurança, agora te prende como uma cela invisível. Talvez você esteja se perguntando, mas o que eu faço? Como eu começo a viver de verdade? E a resposta, infelizmente, não vem pronta. Porque ela é sua, só sua. Mas posso te dar um ponto de partida. Pare de se abandonar. Pare de dizer depois. Pare de ignorar a sua vontade mais profunda. Pare de viver para agradar quem nem nota o que você sente. Lembra do filme Clube da Luta? Tem uma frase que grita como um tapa. As coisas que você possui acabam possuindo você. Quantas coisas você tem? Quantas máscaras? Quantas amarras invisíveis? Você não é o seu trabalho, não é a sua roupa, não é seu histórico, sua conta bancária, seu sobrenome. Você é aquele silêncio que sente quando tudo para. Aquela voz dentro de você que continua insistindo. Existe mais. A vida pode ser sim bela, mas só depois que você decide assumir seu próprio caminho. Mesmo que seja estranho, mesmo que ninguém te entenda, mesmo que tudo desmorone, porque às vezes as paredes precisam cair,
Para que você veja o céu? Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas como se faz isso? Com coragem. Coragem de olhar para dentro, de encarar seus vazios, de reconhecer suas mentiras e ainda assim continuar. Não como quem foge, mas como quem retorna. Retorna para si mesmo. E talvez seja isso que você precisa hoje: voltar. Voltar para sua essência, voltar para o que te emociona, para o que te dá frio na barriga, para o que faz você se sentir vivo. Você não precisa largar tudo amanhã, mas pode começar com pequenas escolhas. Pode mudar a forma como você acorda, pode mudar a maneira como fala com as pessoas, pode mudar o tempo que dedica a si mesmo. Você não vai encontrar o sentido da vida numa resposta pronta, mas pode criar um sentido com a forma como escolhe viver. E sim, isso dá trabalho, dá medo, mas também dá vida. Então hoje, antes de dormir, faça uma pergunta simples a si mesmo: hoje eu vivi ou só sobrevivi? E se a resposta te incomodar, que bom, porque o incômodo é o sinal de que você ainda está aí, respirando, sentindo e principalmente pronto para mudar. Frater, se esse conteúdo te tocou, se despertou algo em você, compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de recomeçar, de viver com propósito, de sair do automático. Porque a vida, mesmo com todas as dores, é o maior presente que você já recebeu. E viver de verdade é a forma mais poderosa de honrá-la.